Voltando aqui a brincadeirinha. Mãe, muito prazer, eu sou o professor Anderson. Lindo! Desculpa. Lindo! Cadê sua mãe também? Desculpa, mas não, desde domingo está para eu cortar meu cabelo, fazer a barba e não deu. Eu queria sair um pouco mais bonito aí para vocês assistirem, mas infelizmente, né? Oi mãe, tudo bem? Ó, não cortei o cabelo, era para eu ficar careca, eu ia estar me assistindo aqui bem brilhante e tal, uma barbinha, falar assim, nossa, que professor gato que você tem, parecida, né? Mas infelizmente estou com barba para fazer, cabelo grande, então não dá hoje. Mas o que importa é o nosso... O que importa é o nosso proceder aqui. Então mãe, olha, presta atenção. Manda barba agora, vamos lá. Tem câmeras aqui. Se não tem amigo, moleque. Ô mãe, um beijo, mãe. Feliz Dia das Mães pra você também, ó. Aqui, ó. Galera, vamos arrepiar agora. O negócio é o seguinte, olha só. Eles passam. O negócio é o seguinte. Presta bem atenção. Vamos lá, aqui. Chico Xavier. É o sonho? Brincadeira, vamos lá. Vamos arrepiar. O negócio é o seguinte. Deu até calor agora pra essa aula. Mãe! Meu Deus do céu, ó, por favor, editem isso, tá? Jamais. Editem isso. Galera, agora é sério. Agora é sério. Presta atenção aqui, ó. De tudo aquilo que eu já falei nessa aula, é óbvio que não dá para nós ficarmos o tempo todo falando de filosofia de vida. É lógico também que esse tipo de aula de falar sobre filosofia de vida, muitos de vocês vão levar realmente para a vida. E não é um tipo de aula que eu vou pedir em uma V1 ou em um vestibular, nada disso. Mas tudo aquilo que eu já falei com vocês nessa sala, nós falamos sobre o amor, a importância de nos relacionarmos bem, a importância de não matarmos as outras pessoas em um olhar, na palavra, em um gesto, que seria a felicidade, como lidar com os relacionamentos, gostar, apaixonar e amar, amar nas amizades, falamos não deixar a vida em reto tom, mas deixar uma vida dinâmica para nós não sermos medíocres. Falamos sobre a importância de ver o sofrimento de uma forma não somente melancólica, mas ver o sofrimento de uma forma aonde você vai tirar proveitos para a sua vida para você crescer. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque é o seguinte, pessoal. Nada daquilo que eu falei até agora, ou melhor, tudo aquilo que eu falei até agora, vocês não vão conseguir colocar 1% em prática, presta bem atenção. Vocês não vão colocar 1% em prática de tudo aquilo que eu falei, se o seu coração estiver fechado para o perdão. Ok? O que eu quero falar hoje com vocês é algo que talvez muitos de vocês já passaram ou ainda estão passando, que é o famoso traumas, psicologia, ok? Porque nós estamos estudando Freud em psicologia, e aí, o que seriam traumas? Trauma é tudo aquilo que alguma pessoa rompeu com você, rompeu algo que estava dentro de você, que você ficou completamente decepcionado. Trauma
tudo aquilo que uma pessoa fez com você que te feriu e que você não consegue esquecer, e que só de pensar já dá uma angústia. Muita gente não gosta de voltar ao trauma, porque é como se estivesse revivendo tudo aquilo novamente. Muitos de vocês, por mais que vocês sejam jovens, muitos de vocês, infelizmente, são traumatizados por alguma coisa. O pai que falou uma coisa que você não merecia ouvir. Uma mãe que de repente fez um gesto agressivo e que você, aquele gesto, portanto, magoou muito você. Um namorado ou uma namorada que rompeu de uma forma drástica através de uma traição ou coisa parecida. Um amigo que traiu, portanto, a sua confiança. Todas essas questões são questões, portanto, que nós chamamos isso de traumas, que nos feriu. Certa vez eu disse para vocês que a nossa vida é um trem, né? Nós somos os maquinistas. E nós deixamos a porta aberta, porque quando nós deixamos a porta aberta, nós deixamos a porta aberta do nosso coração, não tem painel. Nós deixamos a porta aberta do nosso coração. Nós deixamos a porta aberta desse trem que é a nossa vida. Quem é o condutor? Eu. Eu sou o condutor. Se eu sou o condutor, acompanhe o raciocínio quem está querendo conversar. Se eu sou o condutor do trem da minha vida, eu sou responsável por todas as pessoas que entram na minha vida. Eu sou responsável por todas aquelas. Porque você permitiu que elas entrassem na sua vida. Ok? Quando eu estava fazendo o quarto da minha filha, eu estava montando, fazendo negócio de criança e tal, e aí eu comprei uma frase que está no quarto da minha filha, enorme, que é do Pequeno Príncipe, que diz o seguinte: tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas. Você é responsável por todas as pessoas que entram na sua vida. Mas algumas pessoas que entram na nossa vida, infelizmente, elas pegaram uma latinha de spray, ok? E ela entrou na sua vida, teve aquela relação de amor, e ela pegou assim um vagão, sem a sua permissão, e começou a zoar todo o vagão, quebrar, ou seja, fez um estrago, portanto, dentro de um dos vagões que você permitiu que ela entrasse. Traumas. Mas eu não permiti que você fizesse isso. Ela fez. Traumas. E traumas são assim, pessoal. Me dá seu caderno aqui, por favor. Eu sei que a sua mãe está olhando agora eu fazendo isso, mas eu vou arrancar uma folha, tá? Olha só. Dinheiro jogado fora. Não é dinheiro jogado fora, porque isso aqui tem uma intenção. Beleza? Presta bem atenção no seguinte, pessoal. Me acompanhe. A câmera. Me acompanhe. Olha só. Corta pra mim nessa câmera. O que acontece é o seguinte, ó. Se eu quebrar esse vidro, a gerente vai e vê. Infelizmente. Não, olha só, mas o exemplo é o seguinte: se eu quebrar esse vidro, sabe o que vai acontecer? Eu posso, rapidinho galera, eu posso pegar a melhor cola do mundo. Eu posso chamar o melhor cirurgião do mundo. Por que cirurgião? Porque a mão é treinada justamente para, fazer as coisas nos mínimos detalhes. Mas esse vidro, ele nunca mais será o mesmo. A pessoa que te machucou, ok? Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser um namorado, uma namorada, um amigo, uma amiga, enfim. A pessoa que te machucou, por mais que você queira fazer com que as coisas voltem como eram antes,
Você pode tentar, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Ok? Por que eu peguei esse papel? Eu peguei esse papel porque é a mesma coisa o papel, gente. Eu sei que meus exemplos não tem nada a ver, mas às vezes dá certo. Olha só, esse papel, ele está intacto. E muitas vezes você viu uma amizade, você viu, você via aquela pessoa que te machucou como esse papel intacto. Mas na verdade também é culpa nossa. Desculpa aqui quem não é religioso, mas até a Bíblia diz o seguinte: maldito o homem que confia em outro homem. Você está entendendo? E aí o que acontece? A pessoa, sem a sua permissão, entrou no vagão da sua vida, bagunçou, quebrou, rabiscou, e aí ela fez, sabe o que ela fez com você? Ela fez isso aqui, ó. Não gastou a folha toda. Presta bem atenção. Não? Presta bem atenção. Olha só, isso aqui, eu não estou fazendo isso aqui à toa. Raiva. Não? Sabe o que significa isso? Isso significa o seguinte. Deixa só eu falar, pessoal, senão foge dos pensamentos. Sabe o que significa isso? Porque talvez alguém ainda hoje continue fazendo isso aqui com você, ó. E o que significa isso? Isso aqui, na verdade, é o seu coração. A pessoa ainda está te machucando. A pessoa ainda fala coisas para você que te machuca. A pessoa tem atos com você que ainda te machuca. E você, dia após dia, fica triste, sofre com isso. Então, a pessoa continua fazendo isso. Então, presta bem atenção no que eu estou falando. Eu converso assim com vocês, porque aqui eu não vejo nenhuma criança. Ok? Segundo ano do ensino médio, a sociedade, daqui a pouco já está falando assim para cada um de vocês: sejam bem-vindos ao mundo dos adultos. Eu encaro vocês como adultos, então ajam como adultos. Se alguém ainda está ferindo você, você tem que ser homem o suficiente, você tem que ser mulher o suficiente para chegar nessa pessoa e falar o seguinte: senta aqui e vamos conversar. Professor, mas é com meu pai. Não importa que seja com seu pai, senta aqui e vamos conversar, pai. Senta aqui, mãe, e vamos conversar. O negócio é o seguinte: o que você me fala me machuca. O que você está fazendo, eu sei que é para o meu bem, mas não tem como fazer de uma maneira diferente, porque eu estou sofrendo muito com essa atitude. Ok? Então, se alguém ainda está fazendo isso aqui com o seu coração, então a partir de agora pensa que isso aqui é o seu coração. Tá? Se alguém ainda continua fazendo isso, você não é mais criancinha. Chega na pessoa e fala assim: senta aqui, vamos conversar. Ok? Olha, o que está acontecendo está me fazendo sofrer por causa disso. Não tem como a gente tentar, vamos pelo menos tentar mudar essa situação, porque eu estou sofrendo. A maneira que você fala comigo, a maneira que você age comigo, portanto, me faz sofrer dia após dia. Ou se aconteceu que alguém já te machucou, ok? É como se o seu coração, galera, olha, essa folha, ela era enorme, estava intacta. Isso significa que o seu coração estava aberto. E o trem da sua vida, e é interessante o seguinte, que todas as vezes que alguém nos fere, é como se nós fechássemos todas as portas dos vagões do trem da nossa vida. Nós não permitimos que outras pessoas cheguem até nós. E presta atenção, eu não sei para quem eu estou falando isso, tá? Eu estou falando para uma sala para vocês entenderem, mas assim, eu sei que sempre tem alguém específico que está olhando e falando: pô, isso é para mim. Mas se for para alguém dessa sala, presta bem atenção, que é o seguinte: liberte-se. Liberte-se disso. Comece a agregar dentro de você coisas boas. Isso se chama ressentimento. O que é ressentimento? Nossa, eu tenho um ressentimento muito grande daquela pessoa. Ressentimento, palavra sentimento. Ressentimento significa o quê? Sentir novamente aquilo que foi algo ruim para você. Por que tem que sentir
sentir de novo, liberte-se disso. Se você não se libertar, presta bem atenção no que eu vou falar. Você vai levar esse trauma para outras pessoas que não têm nada a ver com a história. Vou até repetir. Se você não conseguir tirar isso do seu coração, se o seu coração continuar assim, ó, fechado, você vai levar esse trauma, essa angústia, esse sofrimento para pessoas que não têm nada a ver com a história. Você vai levar para a sua esposa, você vai levar para o seu esposo, e principalmente, se você não conseguir libertar desse trauma, você vai jogar essa culpa, esse trauma para os seus filhos. Professor, não tem nada a ver. Eu só vou dar um exemplo claro. Uma pessoa que traiu a outra. Vamos lá, fui traído. Beleza? Fui traído, fiquei com aquela dor. E assim, a dor é por quê? Porque o amor é uma extensão da minha limitação. Lembram disso? Então eu corto esse amor, então eu sofro porque não dá para eu dar mais aquilo que eu quero dar para a pessoa. Enfim, de bom, enfim. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que uma traição, a pessoa me feriu, isso foi trauma. A pessoa que ela foi traída, ela tem uma enorme dificuldade de se relacionar de novo com outra pessoa. Ela não se abre mais para outra pessoa com medo de passar tudo aquilo novamente. Ok? Mas vamos supor que ela passou. Ela se abriu para um novo amor. Beleza. Aquela pessoa que não tem nada a ver com a história, ela vai sofrer tudo aquilo que está dentro dessa pessoa que sofreu o trauma. Tudo que a outra pessoa, vamos lá, aí eu começo a namorar com ela, tá? Ela não tem nada a ver. Mas assim, tudo que ela fizer eu vou desconfiar. Pô, será que ela vai, Milos? Ela falou que vai ali na padaria. Será mesmo que ela vai na padaria? Porque a outra também falava que ia na padaria e ia lá pro açougueiro. Ok? Não! Pô! Você está entendendo, galera? Então assim, se você não conseguir se libertar do trauma, é como se você passasse isso para pessoas que não tem nada a ver. Aí você me pergunta, professor, o que fazer? Com licença, tá? Professor, o que fazer? Simplesmente fazer isso aqui, ó. Jogar o coração no lixo. Pera, um minutinho. O trauma, o problema, o sofrimento. Presta bem atenção. O trauma, o problema, o sofrimento, joguei na lata do lixo e continuo a minha vida, certo? Certo. Sim ou não? Sim. Não. Não. Presta atenção. Não faça isso. Sabe por quê? Porque o negócio é o seguinte: a pior coisa no mundo são problemas mal resolvidos. A vida cobra mais para frente. Você vai se libertar aqui, mas lá na frente você vai ter que voltar tudo de novo para tentar resolver. Porque o problema, você pensou que jogou fora. Porque o problema ainda está dentro de você. Ok? Então assim, resolva isso. Não simplesmente fala assim, vou jogar fora e vou seguir minha vida, aquilo ali. Não. Você tem que ter coragem de resolver esse problema. E detalhe, desculpar, perdoar, não significa que você tenha que ter amnésia. Não significa que você tenha que ter amnésia. Quem desculpa, se você desculpou, cuidado também com as suas desculpas. Ok? Por quê? O que as desculpas fazem? Presta atenção. A desculpa, ela camufla. Quando a desculpa num problema simples, tranquilo. Mas quando existe a desculpa em problemas graves como traumas, sabe o que acontece? Acontece o seguinte: na primeira discussão com a pessoa, você vai vomitar tudo aquilo que aconteceu no passado. Você está entendendo?
A desculpa vai fazer... Pô, até me arrepiou agora. A desculpa vai fazer com que aquela ferida que aparentemente estava curada, não estava, o problema ainda está ali dentro de você. É como se você machucasse. Beleza, uma vez eu caí de moto, aqui tá meio pretinho, que foi no asfalto, né? Aí o que aconteceu? Aqui ficou feio, tal, machucado. O tempo vai fazer com que isso aqui crie uma casca. Quando está na casca, se eu tirar a casca, o que vai acontecer? Sangrar de novo. Beleza, o tempo vai fazer com que novamente a casca volte. Beleza, eu vou olhar a casca, vou tirar. E assim sucessivamente. Quando esse machucado iria ser curado? Nunca. É a mesma coisa o trauma. Se você apenas desculpar os problemas, queira ou não, porque isso é do ser humano, vai voltar lá na frente. Agora o perdão não. O perdão vai fazer com que a sua alma fique limpa. O perdão vai fazer com que, não é que você vai esquecer. Isso aqui eu não esqueci ainda não, tá? Isso aqui tem um significado. Não é que você vai esquecer o que aconteceu, mas você, a partir do perdão, decide, presta atenção, decide viver uma nova vida. Ok? Comece a libertar dos traumas. Me dá uma caneta. Dá uma caneta. Peguei. Presta atenção aqui, ó. Seu coração está assim. Certo? Eu vou tentar escrever a história da minha vida com o coração fechado. Eu vou tentar escrever. Gente, desculpa. Quem está aí no fundo não dá para ver, mas assim, ó, enquanto o seu coração estiver fechado, por isso que eu comecei a minha aula dizendo o seguinte: você não vai colocar 1% em prática tudo aquilo que eu falei se o seu coração estiver assim. Você vai tentar, mas vai ficar patinando. Só quem está aqui na frente dá para ver que eu tentei escrever alguma coisa, certo? Mas eu só fiz rabiscos. Eu apenas rabisquei. A sua vida não é feita para ter rabiscos. Você tem que escrever uma história. Mas não dá para escrever uma história. Para com essa carteira. Não dá para escrever uma história com o coração fechado. Professor, o que fazer? Dê tempo ao tempo, primeiro. E decida. É questão de decisão. Eu quero me libertar disso. Passou, passado. Ok? Não tem como você mudar. As coisas já aconteceram. E agora? Você vai ficar preso ao passado? Quem vive preso ao passado não vive o presente. E se você não vive o presente, você é incapaz de planejar um futuro. Pare de viver no passado. O trauma te aprisiona ao passado. Não dá para você andar preso ao passado. Volto a repetir. O passado não faz você enxergar o presente. O presente, sem viver o presente, não dá para planejar o futuro. Então é questão de decisão. Já passou. Me magoou, mas o negócio é o seguinte. Eu quero viver uma nova vida. Abra novamente seu coração. E aí aparentemente você vai olhar para essa folha e vai dizer o seguinte: nossa, professor, mas o meu coração está assim, ó, todo amassado. Quantos corações aqui dentro dessa sala me ouvindo está exatamente assim? Ou, muitas vezes, não está nem assim, está até rasgado, está todo judiado. E aí eu falo, eu vou jogar essa folha fora? Não. Porque quando eu decidi abrir essa folha, olha só, quem está aqui na frente dá para ver, eu tentei escrever alguma coisa enquanto o coração estava fechado, olha só foi rabiscos. Agora não, eu decidi abrir. Se eu decidir abrir, eu escrevo uma nova história. Agora, gente, o papel está todo judiado, mas agora dá para entender perfeitamente
o que está acontecendo na minha vida. Agora estou escrevendo uma história. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu não estou querendo dizer que você tenha que sair hoje também, depois dessa aula, e ir lá ligar para a pessoa que te magoou, ou enfim, ir até a pessoa e falar assim: olha, vamos voltar como era antes. Não, essa folha nunca mais será a mesma. Ok? Se você não quiser nunca mais conversar com essa pessoa que te traumatizou, é um direito que você tem. Mas você não tem o direito de se fechar para sempre dentro de você, dentro do seu coração. Você está entendendo? Então assim, não quer conversar com a pessoa, não conversa. Mas assim, se liberta. Fala assim: meu, quer saber de uma coisa? Já passou, esquece, sabe? Eu quero viver uma nova vida. Foi difícil, mas assim, ó, eu quero me libertar. Vocês entenderam como que funciona o trauma? A última lição. Posso dar a última lição? Quanto tempo eu tenho? 5. Eu vou dar a última lição para vocês nesse semestre, porque depois a gente fica arrepiar falando dos sonhos. Tá bom? A última lição é o seguinte. Eu poderia falar para vocês o seguinte: gente, olha só, né? E dar uma de soberbo aqui e falar assim: nossa, essas minhas aulas, as últimas aulas aí foram aulas maravilhosas. Quem entendeu, dê uma salva de palmas, porque eu vou ficar muito feliz, ou coisa parecida. Não. A última lição é essa: pare de ficar esperando os aplausos das pessoas. Enquanto você continuar esperando os aplausos das pessoas, você sempre vai se frustrar. É lógico, quando os aplausos vêm, é um reconhecimento legal, bacana, você está no caminho certo, ok? Mas e quando não vem? Você não vai fazer mais porque ninguém te aplaudiu, ok? Eu, enquanto professor de filosofia, todas as vezes que eu entro na sala de aula, eu saio com eu me aplaudindo, ok? Porque eu sei daquilo que eu estou fazendo. E por que eu estou falando isso? Porque cada um de vocês, quando fizerem alguma coisa, você tem que dar o máximo de vocês. Você tem que se aplaudir. Se a outra pessoa não aplaudir você, não importa, porque você está com a consciência tranquila que você deu o seu melhor, ok? Dentro da sua casa. Nossa, eu fiz isso para o meu pai, ou eu fiz isso para minha mãe, e eles nem perceberam. Não importa, o importante é que você fez algo diferente. Nossa, eu mudei o meu comportamento, eu mudei as minhas notas dentro da sala, nenhum professor me elogiou, nem a coordenação me elogiou. Não importa se o outro vai chegar para você e elogiar, você tem que fazer aquilo que o seu coração pedir. Você tem que se aplaudir. E falar em aplaudir é o seguinte: como eu disse, aqui são homens e mulheres já prontos, formados para uma sociedade. Daqui a alguns anos, muitos de vocês já estarão com filhos. Imagine essa cena: vocês, num domingo à tarde, por exemplo, um domingo como ontem, né? Frio, chuvoso, você e seu esposo, você e sua esposa com o seu filho, e de repente seu filho vai chegar para você e vai falar o seguinte: ô pai, ô mãe, vamos assistir um filme? E ele vai dizer: vamos. Que filme você quer assistir, filho? Ah, eu quero assistir, pai. Eu quero assistir, mãe, nesse exato momento, a história da sua vida. Como que vocês iriam apresentar esse filme? Vocês iriam falar assim: eita, meu Deus do céu, agora... Não posso falar palavrão. Enfim, nossa, agora, peraí um minutinho. E vai lá pro escritório, pegar o computador, editar. Pô, esse aqui ele não pode assistir. Não, esse aqui, imagina, tranquilo. Ou você vai falar o seguinte: vamos assistir. E aí, quando você estiver assistindo o filme com o seu filho, com a sua filha, e com o seu esposo ou com a sua esposa, e você vai ter o orgulho de falar o seguinte: olha, filho, tá vendo esse dia aqui, ó? Esse dia eu comecei a ser amigo de verdade. Olha como que se faz. Olha, esse dia aqui eu tirei tudo aquilo que é de ruim dentro de mim. Olha como que se faz. Se algum dia acontecer alguma coisa com você, eu quero que você olhe para esse filme novamente, porque aqui eu estou ensinando como que se faz tirar todos os traumas.
Olha como que se trata o sofrimento. Sofrimento, meu filho, vai ver. Olha quantas vezes eu sofri, mas olha quantas vezes eu me ergui, ok? Ou você vai assistir o filme, editar o filme, voltar e falar assim, vamos assistir. Aí o seu filho vai falar o seguinte: ó, por quê? Aqui nós estávamos assistindo no dia 26 de maio e já pulou para o dia 28. Aí o que você vai explicar? Porque no dia 27 de maio você fez uma coisa que se envergonhou. Gente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: por mais quieto que você seja, por mais mediano que você seja, por mais bagunceiro que você seja, sempre tem alguém te observando. Sempre. Os seus filhos vão observar cada passo da história da sua vida. Beleza? Abraços, galera. Até mais um.